Assisti Gran Turismo, a adaptação do Gran Turismo, e eu me recuso a falar o subtítulo desse filme porque é bobo e é irrelevante para a história. Só para mostrar alguma coisa além da história. Mas para mostrar alguma coisa além da história, nós temos o papel dos críticos de cinema, que é o meu caso. Vamos lá. Esse filme, ele não é só uma adaptação de um jogo, ele é a adaptação de uma história real. Isso é que é muito interessante, porque se parando pra pensar, como é que você adapta um jogo de corrida para um filme? Você não adapta uma coisa dessas, porque não faz o mínimo de sentido você adaptar um jogo de corrida para um filme. Agora, a história de um menino que queria muito ser um especialista na parte da corrida, do jogo ali, e acaba se tornando um piloto, aí a gente tem uma história para contar. E é nesse quesito que esse aqui é um dos bons filmes que é uma boa adaptação de jogo. Vamos lá. No começo do filme é interessante que é o seguinte, ele me passou a vibe muito, porque assim, eu tava muito focado nessa história de... É o Gran Turismo, é a história do jogo. Então eu fiquei muito com a impressão que era só uma grande propaganda. Os primeiros 15, 20 minutos ali, eu achei que era só uma grande propaganda desnecessária sobre o jogo. Até que eu fui surpreendido, positivamente surpreendido. E aí eu percebi o seguinte, não é só isso, tem toda a parte que envolve o Ian e a família do Ian. O Ian é esse cara, esse moleque que quer algo a mais, ele gosta muito de Gran Turismo, ele é, entre muitas aspas, viciado no jogo, entre muitas aspas, para não deixar tão explícito assim, mas ele é aquele típico adolescente que só joga um jogo e a família não consegue entender. Então, esse é o Ian. Aí, o que acontece? Na história... surge um campeonato, uma ideia lá dos grandalhões lá da Nissan, para fazer um campeonato com os jogadores de Gran Turismo, e esses jogadores vão poder disputar uma corrida de verdade com um carro de verdade. Aí a história já dá uma evoluída boa, porque se ficasse só nessa história do moleque que quer jogar e da família que não quer deixar ele jogar, ia ser simplesmente chatíssimo. Eu não sei o quão baseado em fatos reais é, mas eu sei que é baseado em fatos reais pelo fato do Ian real, do Ian da vida real, fazer muitas das acrobacias de carro pro próprio filme, o que é legal. Ele foi o dublê de carro pro ator, o que é muito legal de se ver. O diretor, ele consegue emular alguns ângulos de câmera do jogo, claro, ele tem muito do jogo, porque afinal de contas o nome do filme é Gran Turismo, então tem que ter várias coisas do Gran Turismo. Aí ele emula muitas das câmeras que a gente está acostumado. Caso você não tenha jogado nenhum jogo do Gran Turismo, dá uma pesquisada aqui em algum gameplay, é bem facinho de achar aqui no YouTube, sobre como que é um jogo, como que é o Gran Turismo antes da corrida começar em si, como é que a câmera gira em volta. Quem dirige esse filme é o bom diretor Neil Blomkamp. Ele dirigiu outros ótimos filmes, como por exemplo Distrito 9, Chape, e agora esse aqui é o que seria menos autoral da carreira dele. Dá pra ver que é um filme mais destacado da filmografia dele. Ele tá que não dirigiu tanta coisa assim, mas o que ele dirigiu se destaca mais. Esse aqui dá pra ver que ele quase como aquele diretor de produtor que tá ali só pra cumprir um papel. Ele até tem um pouco disso, mas em vários momentos ele consegue se destacar muito bem, como por exemplo esses ângulos de câmera interessantes. Ele também roteiriza o filme, não só ele como outros, mas ele é um dos roteiristas, então ele tem uma noção muito boa do que ele quer pra história, mesmo sendo uma história real, conforme eu já falei. Assim, o começo do filme ele é mais chatinho porque precisa da relação do Ian com a mãe, com o pai, com toda a família tentando entender o Ian e mesmo assim não conseguindo entender, achando que o moleque não vai ter futuro nenhum porque ele passa o dia inteiro jogando videogame, essa é a cabeça do pai dele, e aí depois vão começando a ver que não é bem assim, ele consegue esse troféu de conseguir ir numa disputa, mesmo que seja só para tentar competir, o que é muito interessante. E assim, esse começo ele é mais chato, ele é mais demorado, tem alguns ângulos de câmera interessantes até mesmo nesse começo, porque o diretor ele mostra o Ian jogando videogame, mas só que ele não simplesmente mostra, ele mostra de um jeito como se na cabeça do Ian ele emulasse
toda a corrida em volta. Tá que, sabe quando você tá jogando um jogo, qualquer joguinho, e o jogo te abraça, você fica preso nele? Então, a mesma coisa com o Ian. Só que como é que você vai demonstrar isso de uma forma eficiente para a câmera? Simples. Você cria toda uma ilusão em volta, como se estivesse dentro da cabeça do Ian. É interessante e eu vi pouco sendo usado em outros filmes desse tipo. Mas não muda o fato de o filme no começo ser mais paradinho, mais chatinho, porque você quer ver as corridas, você quer ver como é que o Ian vai desenvolver tudo isso. E aí, quando realmente começa o filme pra valer, é na parte do treinamento para as corridas. Porque aí nós temos o representante da Nissan, que ele precisa ao mesmo tempo ficar de olho no pessoal da Nissan para não ficar tão... Eles têm medo de acontecer alguma coisa com o Ian. E outra coisa, nós temos o técnico e o próprio Ian. E não é só ele que ganhou, é todo um grupo. Desse grupo vai sair uma pessoa para disputar as corridas. Aí fica legal, fica interessante ter algum artifício ali, ter algum jogo de tabuleiro, mesmo que pouco. Esse roteiro é muito simplificado. O Neil Blomkamp é aquilo que eu falei, não é um dos filmes mais revolucionários dele. Ele fez, por exemplo, Distrito 9, que é muito bom, mas ele tem ele simplifica muito o roteiro, claro, em favor do entretenimento. Nesse caso, o entretenimento vale. Quem faz o Ian é o Art Medville. Ele tá bem na medida do possível. É um ator, assim, meio que desconhecido. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar dele. Mas o interessante mesmo é o cara da Nissan, que quem faz é o Orlando Bloom. E o treinador dele, que quem faz é o David Harbour. O David Harbour, ele continua fazendo os mesmos papéis de sempre do David Harbour, mas que é o Jack nesse caso. Mas ele, sabe, dá pra ver que ele é aquele paizão que tenta agradar todo mundo, mas mesmo assim é rígido, e no fim das contas todo mundo gosta dele, como todos os papéis que ele faz. Por exemplo, em Stranger Things ele faz a mesma coisa, aquele cara durão, que depois você, não, porque ele é fofinho por dentro. A mesma coisa, só que funciona bem, ele se encaixa muito bem nesse tipo de papel. E quando ele surge, aí a história evolui um pouco mais. Mesmo ele sendo um personagem que serve mais de apoio pro Ian do que de fato o personagem principal, porque sim, o personagem principal é o Ian, ele tem minimamente uma história de fundo, ele tem algo, o personagem não é simplesmente tão 2D assim, ele tem um mínimo de aprofundamento, por que ele tá fazendo aquilo, ele não queria fazer aquilo. Também nós temos o personagem do Orlando Bloom, o Danny. Esse daí ele tenta primeiro convencer o pessoal da Nissan a fazer esse campeonato e depois ele fica, sabe, em dúvida se era isso mesmo, se é necessário, quem poderia ganhar, quem poderia perder. Tem todo esse envolvimento aí, claro, aquilo que eu falei, o roteiro é muito simplificado mesmo. E ele é um personagem muito 2D. Levando em consideração que é uma pessoa real, eles devem ter simplificado muito esse cara para fazer o filme rodar e acontecer. Mas na medida do possível, ele não atrapalha, ele não acrescenta tanto. Ele que deu a ideia, mas ele não acrescenta tanto. Mas pelo menos ele não atrapalha. E aí a gente fica pensando, será que o personagem do Ian teria algum desenvolvimento ou só seria aquele personagem 2D genérico? Não! É baseado em história real, então pode-se ter um arco narrativo interessante. Tem uma evolução interessante do Ian. Ele não é só aquele cara que gosta de videogame e só tem aquele assunto de videogame, não. Ele tem uma evolução interessante. O filme em si tem uma evolução bacana, tem pontos interessantes de virada e acontecimentos que são sim muito importantes para a trama. E o interessante é a edição do filme mesmo. Ele é muito bem editado nas partes de corrida, porque você não é obrigado a lembrar qual que é o carro do Ian. Eles fazem de tal maneira que você consegue entender a evolução da corrida do Ian. Em todo momento, você fala, não, agora ele tá em terceiro, agora ele tá em quarto, agora ele tá em primeiro, agora tá em segundo. Ah, mas que volta que tá? Ah, mas tá na volta 6, tá na volta 7, tá na volta 8. O filme ele vai mostrando, tem essa edição que é bem dinâmica, bem ágil nesse quesito e funciona muito bem. Uma indicação de filme que, caso você goste, no filme tem as 24 horas de Le Mans, que é uma corrida na vida real. Se você quiser, tem outro filme baseado em histórias reais, que é Ford versus Ferrari. Tem crítica aqui no canal e é uma recomendação extra caso você goste de filmes de corrida.
E você, o que achou de Gran Turismo? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima!